Olá, você está no canal Sagrado Feminino Solana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Como sempre, a gratidão em primeiro lugar para você que já entra hypando quando aparece a opção para você. Até 3 vezes por semana o hype é gratuito. Ajuda muito o canal a ficar no ranking dos mais vistos e principalmente ajuda muito um comentário e o seu like. Porque aí a plataforma entende o engajamento e mostra os vídeos para mais pessoas, ajuda a distribuir para mais pessoas. E dá uma conferida se você já é inscrito, se o sininho está ativado, tá? E se você não é inscrito, se inscreva, gente, é gratuito e você não perde mais o canal de vista. Os recadinhos é o de sempre, tá? É o recadinho aí de que o vídeo vale para o momento que você abrir, eles não têm um prazo de validade, são atemporais e que aqui a gente trabalha com espiritualidade, não é só uma abertura de oráculo, então é importante que você peça para aquilo que você tem fé e acredita trazer as respostas e as orientações, tá bom? Se não tá batendo com você, pede para chegar no endereço certo e agradece a espiritualidade e entrega aí para chegar em outra pessoa que precise da mensagem. É só adaptar o seu gênero e o da pessoa, das pessoas que aparecem na mesa, parentesco, gênero, porque a leitura é coletiva. Pega o que é para você, o que não é para o coleguinha que está assistindo vai chegar aqui, tá bom? Quer consulta, manda um e-mail para mim, lá eu passo o WhatsApp. Essas cartas são enormes, então para embaralhar ela dá um pouquinho de trabalho. E assim é mais fácil que não estraga o deck, né? Se você embaralha ao contrário, as lâminas meio que entortam, então assim não judia tanto das lâminas. Tá? É muito bonito esse oráculo aqui, de vez em quando eu trago ele aí pra vocês, desde o começo do canal, mas eu não pego muito justamente porque é grandão. Recadinhos também que você pode deixar pedido de oração, tá? Todos os dias às 18 tem oração junto com a Casa do Caminho. Não quer expor ninguém, bota só as iniciais do nome, tá? O que mais tem de recadinho que eu esqueci, Frei Rogério? Tem mais algum? Ah, e tem o coraçãozinho, valeu demais para quem quiser contribuir ou pode se tornar membro. Valor aí simbólico, né, para ajudar o canal. E os achadinhos da Laninha Shopee, que também ajuda o canal aí. Todas as coisas que você adquire lá na Shopee através aí do link ou dos achadinhos. Que Deus abençoe e multiplique todos que já ajudaram ou vão ajudar o canal. Vamos começar a ver sobre o que, com quem eles querem falar. Mentaliza alguém ou mentaliza você? Por onde o senhor quer começar? Às vezes a energia sai espelhada, tá, gente? O que o senhor quer fazer primeiro? Ok. Vamos fazer um pouquinho diferente? Vamos tirar umas cartas aqui, umas lâminas do tarô completo, pra gente ver um geralzão da sua vida e depois a gente focar aí no afetivo, na pessoa que você quer ver. Tá? Às vezes você não mentaliza a pessoa, mas ela tá na sua energia e acaba saindo aqui na mesa. Minhas mãos, gente, são muito pequenas. Parece enorme no vídeo, né? Mas pra vocês terem uma noção que eu tenho um dedo que o anelar é 13, 14, é piquititinho, gente. Minhas mãos são mão de criança. Eu sou pequena, no vídeo tudo parece grande, enorme, né? Mas quem conhece sabe que a Laninha é o chaveiro. Então vamos ver aqui. Já saiu aqui a torre, o papa, nossa, 2 arcanos maiores. E aqui o 4 de ouros. Aqui é o seguinte, na sua vida, tá? Eu vou ler o que diz aqui nas cartinhas, porque são muito bacana esse deck aqui. Experiência de vida, é o arcanjo Chamuel, na torre. Um acontecimento importante, uma revelação poderosa que leva à mudança. Momento para levantar voo. Então aqui tem pessoas que estão passando por um período, ou vão entrar, ou estão saindo, ou estão nesse momento, porque aqui pode ter acontecido, estar acontecendo, ou prestes a acontecer na coletiva, que vai acontecer ou está acontecendo algo importante, que vai trazer uma revelação para você poderosa, que leva a uma mudança, mesmo que isso traga dor, traga finalizações, traga encerramentos, né? Que seja até doloroso. Então pode ser desde rompimentos com amizades, com parentescos, perder emprego, sabe? Sabe aquela coisa do amales que vem para o bem, ou que vem para transformar, para tirar as falsas seguranças se você está muito numa zona de conforto, e que às vezes é necessário destruir para reconstruir. Você não consegue construir nada novo em cima de coisas velhas. Então, o próprio ciclo da vida é um ciclo de morte e renascimento perpétuo, de desconstrução e construção. E isso muitas vezes inclui mudar traços de caráter, de personalidade, mudar conceitos, ideias, ideologias, né, propósitos que você tinha, que você acaba revendo.
Então, é o momento de levantar voo, mesmo parecendo que tudo está vindo abaixo. E aqui, ó, vem mesmo pela espiritualidade, tá? O arcanjo Saldalfon, né, que dizem aí que é irmão gêmeo do Metatron, na mitologia, aqui diz assim, ó, pontos de vista ou métodos tradicionais, organizações espirituais, procure mentores e amigos que pensam como você. E aqui é um 4 de ouros, sendo muito fútil ou exageradamente cauteloso com dinheiro. Boas decisões de negócios, dar aos menos favorecidos. Então aqui é o seguinte, tá? Infelizmente eu tenho que dizer o que eles estão passando aqui. Tem muitas pessoas aqui que os problemas e as desconstruções, finalizações que vai ter que acontecer, o que está passando, vem realmente para você desapegar de coisas materiais, você enxergar valor no que tem valor, não no que tem preço. Você parar de olhar só para o seu próprio umbigo e olhar mais para os outros. Porque aqui tem muita gente materialista, gananciosa, né, que baseia tudo na força do seu braço. E a espiritualidade quer mostrar para você que isso não é tudo na vida. Né? Que você precisa olhar também para aqueles preconceitos, aquele conservadorismo ou aquele dogma religioso que você tem, para você abrir a mente. Né? A gente não está na Terra para nascer, pagar boleto e morrer. Existe um propósito maior para cada um de nós. Você só tem que encontrar o seu. Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua missão? Você não pode basear tudo na avareza, na ganância, nas coisas materiais, nas coisas carnais. É preciso olhar, às vezes, o mundo e as coisas com um novo ponto de vista. Aqui, o Frei Rogério está me dizendo que tem pessoas que já passaram por problemas muito grandes, tá? De doença, de quase falência ou de falência, de problemas de saúde, de livramento de acidentes, de catástrofe natural que já passou. Né? É uma enchente que destrói a casa, é um incêndio que destrói a casa, coisas naturais que já teve perdas de relacionamentos extremamente dolorosos e que não muda o ponto de vista. Você já passou perrengues ou está passando, não é em vão, é para que você olhe as coisas de uma maneira diferente. A espiritualidade quer que você olhe de outro ângulo. Pare com a avareza em dar e receber sentimento, dar e receber atenção, avareza financeira. Pare com a futilidade, aquilo que você tem de fútil. Está na hora de você focar no que é espiritual, na sua evolução moral e espiritual, não só na evolução financeira, de carreira. Precisa ter um equilíbrio. Quando você não tem o equilíbrio, a espiritualidade vem e derruba tudo para te obrigar a começar do zero e te dar oportunidade. Às vezes a crise, o sofrimento, ela não é um castigo, ela é uma oportunidade de você mudar o ponto de vista, de você mudar o rumo da sua vida. Aqui, Frei Rogério está dizendo que já tem muita gente que já levou muita lambada e não mudou aquilo que tinha que mudar. Continua preconceituoso, hipócrita, julgando os outros. Não muda traços de caráter que precisa mudar. A espiritualidade, ela não vem para julgar você, apontar o dedo na sua cara e humilhar você. Não, ela vem para dizer aquilo que você precisa ouvir. E muitas vezes aquilo que você precisa ouvir é uma verdade dolorosa, mas que vai fazer você evoluir, se transformar. Logo depois de uma torre vem uma estrela. É a realização dos sonhos, o amadurecimento moral, espiritual, a evolução. Então está na hora de você rever os conceitos e você só pode voar se você se desprender do que é plano terra. No sentido de que aqui tem gente também que está muito ressabiada. Você já sofreu muito na vida, já sofreu decepção, traição, né? Já passou por muita coisa, e aí você se tornou uma pessoa cautelosa, mas no sentido de quase paranoico, quase paranoica. E isso também não é um equilíbrio. Tá? Tem gente aqui que é cauteloso demais com dinheiro porque só pensa em dinheiro. Parece o tio Patinhas, é isso que eles estão dizendo aqui. Dinheiro é bom, mas ele não traz felicidade, e daqui você não vai levar nada, nem a roupa do corpo. Você desce no caixão com uma roupa que nem é você que vai escolher. Tá? E muitas vezes, num caixão bem vagabundo, porque é o mais barato que a pessoa vai poder comprar para você. Então aqui,
Tá na hora de você olhar um pouco mais para os outros, ter um pouco mais de empatia pelo próximo. Tem muita gente aqui, que o Frei Rogério está dizendo, que querendo ou não é egoísta e não muda isso mesmo depois de ter passado por muita coisa. Vou dar um exemplo do que o Frei Rogério está falando aqui. Tá? Vou dar um exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul aqui há uns anos atrás, das enchentes. Tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que passou por isso, perdeu tudo, perdeu casa, móvel, ficou sem nada. O que se espera de uma pessoa que passa por isso? Espiritualmente, moralmente, que ela perceba que ela não pode basear a vida dela naquilo. Que é importante ter uma casa, ter as coisas, ter conforto, trabalhar, adquirir sim. Mas que de uma hora para outra, muito inesperadamente, pode perder tudo. Ficar só com a roupa do corpo. E aí o que se espera? Essa pessoa, ela era fofoqueira, falava de todo mundo, era uma pessoa egoísta, só olhava o próprio umbigo, só pensava em dinheiro, só pensava em juntar, em guardar, em adquirir, não ajudava ninguém, não se importava com os problemas de ninguém. Vivia numa redoma só em função do que era material, esse tipo de coisa. Aí a pessoa perde tudo para rever o conceito. Peraí, o que realmente tem valor? Eu saí só com a roupa do corpo. Tem valor as pessoas que me acolheram, as pessoas que me ajudaram, a vida que eu não perdi, a vida dos meus parentes que não foram perdidas. Então, daqui para frente, aquilo que eu tinha de defeito, de hipocrisia, de preconceito, eu vou procurar mudar em mim. Por quê? Porque eu consegui perceber o valor real do que tem importância realmente. Né? Que hoje eu tô aqui, amanhã eu posso não estar. Hoje eu tenho uma casa, amanhã eu posso não ter. Hoje eu tô com a pessoa que eu digo que amo, amanhã ela pode não estar mais ali, ou porque ela se retirou, porque ela, né, a vida dela foi ceifada, ou porque houve uma separação. Então, é o momento quando acontecem essas coisas, de que tudo vem abaixo, no seu emocional, no seu financeiro, no que você tem de mais seguro e que você acha que é seguro, para você rever os conceitos. Bom, se eu era uma pessoa extremamente avarenta, eu vou deixar de ser, porque o que adianta eu ser avarento, querer juntar, ganância, ser interesseira, querer tirar dos outros, se eu não sei se amanhã ou depois vem uma enchente e leva tudo, leva até minha vida. Então essas coisas acontecem, os infortúnios, as pontinho graça, que eu não gosto de falar essa palavra, muitas vezes para nos tirar da zona de conforto, para nos obrigar a olhar para dentro, para aquilo que nós temos que trabalhar dentro da gente. A vida não é só juntar, adquirir, construir, não é só prazer, farra. O 4 de ouros é aquela cartinha onde ele está sentado, abraçado numa moeda, sentado em cima de um baú. Tá? Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem come. Né? O seu verdadeiro tesouro está em outras coisas. É o tesouro do amor que você dá e recebe, do bem que você semeia, das coisas boas que você pode praticar e da lembrança boa que você vai deixar nas outras pessoas. Todo o resto é passageiro, todo o resto é material. Então aqui tem muita gente que está passando por períodos assim para refletir, para mudar. Mude o que você tem de excesso, de defeito, daquilo que você acha que às vezes é inofensivo, né? Ah, eu sou fofoqueiro, gosto de falar da vida alheia, né? O Talmud, a sabedoria judaica, fala muito do Ain Hará, que é o olho gordo, mas do Lashon Hará, que é a língua que muitas vezes difama, fere, né? A língua que acaba sendo uma maldição muito maior do que às vezes um olho gordo. E você acha que às vezes não tem problema nenhum. Você tá na frente da pessoa, tá de amiguinho, a pessoa vira as costas e tá falando mal dela. Isso é feio? É. Ou você anda junto ou você fala mal da pessoa. Né? Aquele prazer de disseminar uma fofoca que acaba prejudicando o outro, que acaba denegrindo a imagem do outro, mesmo sabendo se é real ou não, você tá passando adiante. Então são pequenas coisas que a gente precisa trabalhar na gente, no dia a dia, e que a gente não percebe e vai empurrando com a barriga. E um dia vem algo que realmente coloca tudo abaixo, que é para fazer você repensar aquilo que você tem que repensar. Tá? Aqui também tem situações onde o seu psicológico está sendo colocado ou foi colocado abaixo, a sua psique, porque você precisa descer no porão da alma para mudar coisas profundas que estão lá, enraizadas que você tem lá. É as sombras que você precisa confrontar. Ok, eu só arranjo narcisista na minha vida. Onde é que está o problema? Para começar, o problema está em você. Todo arquétipo do narcisista,
Jung dizia que procura o empata, e todo arquétipo do empata procura um narcisista, inconscientemente. Então, o que acontece? Você precisa descer no porão da sua alma e ver quais são as sombras que tem lá, que fazem você atrair esse tipo de pessoa, esse tipo de padrão, ou continuar nesse tipo de relação. Enquanto você não confrontar isso e não destruir tudo que tem que destruir para reconstruir, você vai continuar atraindo mais gente assim e você vai chamar isso de destino. Você vai dizer que você tem dedo podre. Muitas vezes é aquela empatia em excesso. Você é o empático, você é o empata, não o empático. Você não tem equilíbrio. Você foi ensinado que para ser uma pessoa boa, você não pode dizer não, você tem que aceitar tudo, você tem que merecer amor. Então você tem que se comportar de tal maneira, né? Você tem que aceitar tudo de todos para ser considerado uma pessoa boazinha, você tem que perdoar tudo e todos, e não é assim. Tá? Existe muitas vezes dentro de você sombras de raiva reprimida, dores reprimidas, mágoas reprimidas, que você precisa parar de adiar, de confrontar com elas, porque senão você vai atrair mais do mesmo na sua vida emocional. Isso é o processo de individuação, é você descer lá na fase do nigredo, da putrefação, da dissolução, para daí você passar para a fase do albedo e do rubedo, que é transformar chumbo em ouro, é o processo de individuação. Enquanto você não faz isso, tudo continua retornando como se fosse seu destino. Né? Quando você não sublima tudo isso, quando você não confronta aquela criança que às vezes está lá no porão da sua alma, aprisionada num monte de coisa, não foi amada, foi negligenciada, não foi validada, né? Que sofreu, que passou um monte de coisa, que você não confronta, você só empurra para baixo do tapete, isso continua retornando e trazendo sempre o mesmo tipo de relação, onde tem ciúme, posse, obsessão, controle, domínio, né? Onde você se fere, você ama incondicionalmente até o ponto de se anular, porque você foi ensinado assim ou condicionado a isso e nunca se questionou. E muitos aqui vai ser através da espiritualidade. Né? Eu não estou falando de religiosidade, é espiritualidade. Não importa qual é a sua religião, não importa qual é a sua crença, qual é a sua fé. Ah, eu não tenho crença nenhuma, eu sou ateu. Então seja seu próprio psicólogo, seu próprio psiquiatra. Né? O importante é que você se apegue a algo, seja espiritual ou seja uma decisão de algo que você quer mudar dentro de você, da sua vida, da sua psique, para crescer. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que trabalhar todos os dias para alcançar essa perfeição. Tá? É isso que é o processo de gnose, é quando você tem consciência das coisas, daquilo que você foi condicionado, daquilo que empurraram para você, de quem você verdadeiramente é, né? Do seu propósito de vida, para que você não fique nas mãos de ninguém, não seja manipulado por ninguém, nem religiosamente, nem dentro de relações, nem no ambiente de trabalho, nem no âmbito familiar. Aqui também tem gente muito apegada a questões de família, de sentimento, que não quer desapegar. E às vezes você precisa deixar ir. Tá? A maior prova de amor que você dá para alguém é deixar ir. Tá? Você quer ir, vai. O amor, ele não pode ser um nó, ele tem que ser um laço que une, mas que não prende. Então, quando é que você vai desapegar dessa pessoa que talvez não quer mais você, que já está noutra relação, ou que não quer sair de uma relação para assumir você? Quando é que você vai deixar seu filho caminhar com as próprias pernas e aprender com as dificuldades que ele tem que aprender, com as repetições de erro que ele tem que aprender? Quando é que você vai tirar a máscara da pessoa que só existe a partir do momento que está cuidando dos outros, resolvendo o problema dos outros e segurando e matando no peito o problema de todo mundo? Quando você tira essa máscara, você consegue saber quem você é? Não. Então desapegue disso e vá viver o que você nasceu para ser, o que você é. Exerça o desapego, seja emocional, sentimental, material. Porque é só quando você tira tudo isso que você encontra o seu verdadeiro propósito, quem você de fato é. Quando você deixa os conceitos e dogmas da educação que você recebeu, da religião que você aprendeu desde a infância, né, daquilo que sua mãe e seu pai dizia que era o certo e que muitas vezes não era, dos exemplos que você teve em casa ou na família, e que você segue cegamente sem nem se perguntar se aquilo realmente é o que você quer para você, o que você acredita. E às vezes é necessário você cortar laços,
deixar ir ou cortar pessoas que são tóxicas na sua vida e que você está apegado. Às vezes apegado por interesse de algo, às vezes por carência, às vezes porque simplesmente disseram para você, a sua família, você tem que aturar. Né? Você tem que aceitar tudo, porque é seu sangue. E não é assim. Tá? As pessoas, os seres humanos, são falhos, são vulneráveis, têm defeitos, cometem erros. Tá? Ninguém é perfeito. Todo mundo tem um mau dia, um mau momento, uma fase ruim, mas você não é esse momento, você não é essa fase ruim. Né? Isso não define você, isso é um momento que você está passando. E não deixe também que ninguém trate você dessa forma. Né? Alguém que abandonou você quando você mais precisou, porque você estava num momento que você estava doente, estava desempregado, estava com problema psicológico, e a pessoa simplesmente deu as costas para você porque julgou você como aquele momento difícil que você estava passando na sua vida. Né? Então não fique, não seja a vítima da circunstância, a vítima eterna de tudo e de todos, não aceite, né, o que impuseram para você. O que você passou de sofrimento, de dor, não define quem você é, define um momento da sua vida que foi difícil, que foi ruim. Mas você tem total capacidade e ferramentas para você romper esse ciclo de dor, de sofrimento e mudar a sua vida, alcançar esse voo, essa mudança. Não é porque alguém disse para você que você é algo negativo, que você sofreu coisas e traumas horríveis, que você tem que ficar preso lá. Né? E não é porque alguém está dizendo para você seguir algo e que aquilo é certo que você vai seguir sem pensar. Né? Existe um lado luz e um lado sombra de todas as coisas. O mínimo que você tem que fazer é refletir: isso é bom para mim? Eu acho isso certo ou não? A pessoa diz e você segue. É o efeito manada. Né? Minha religião, meu pastor falou que é assim. Eu nem sequer me dou o trabalho de refletir se isso realmente é a minha verdade. Se isso realmente faz sentido para mim, eu só sigo. E muitas vezes a consequência de você seguir cegamente algo ou alguém, um dogma, qualquer coisa, uma ideologia, você seguir cegamente isso, é certeza que se a pessoa que está à frente diz cair no buraco, você vai junto. Então, pelo menos aqui, desapegue. Comece a pensar fora da caixa, pensar pela sua própria cabeça. Tomar as suas decisões sem aquela vozinha lá no fundo, lá na infância, que dizia assim para você. Vou dar um exemplo, tá? A pessoa vem dar um presentinho para você suspeito, uma comida suspeita, e é uma pessoa aí que você já tem um pé atrás com a pessoa, não sabe se está querendo seu mal, se botou uma macumba naquela comida, ou se é uma pessoa que simplesmente está dando, mas com uma comida que ela preparou que ela tem inveja de você, né? Qualquer coisa que você acha suspeita, a pessoa vem dar um presente para você ou algo para você, e você aceita, dá um sorriso, porque te ensinaram lá na infância, quando você era criança, que você só é uma boa menina, né? Se você faz o quê? Vá lá, pegue o presente, diga muito obrigado, agradeça com um sorriso no rosto. Quando você era criança, essa criança não tinha como discernir as coisas, ela seguiu o que a mãe e o pai estavam dizendo. Mas agora você não é mais essa criança, você é um adulto, uma adulta. Então você pode sim pensar por si mesmo e resolver: eu não quero aceitar esse presente. Por quê? Porque eu tenho um pé atrás com essa pessoa. Porque eu acho que essa pessoa não gosta de mim, porque eu acho que não é verdadeiro. Então, eu tenho sim total autonomia como um adulto pensante de dizer para essa pessoa: muito obrigado, mas eu não posso aceitar. Nós não temos intimidade, né? Eu não gosto desse tipo de coisa que você está me dando. Muito obrigado, mas eu não vou ficar. Porque você não é mais aquela criança que a mãe empurra na frente do parente e diz: vai lá, dá um abraço, agradece, mesmo que seja uma coisa que você não gostou. Né? Então saia desses padrões aí da infância, das suas decisões, ou de tomar decisões como se você fosse aquela criança condicionada. Né? A criança, ela é muito espontânea. Você ganha um par de meia quando você é criança, você não gosta. Né? Mas você é obrigado a ir lá, dar um sorriso, um abraço e fazer uma cara de que tá maravilhoso você ter ganhado aquela meia quando você queria uma boneca. Então você é condicionado desde pequeno a usar essa máscara, aceitar, receber, fingir que amou, que adorou, quando você não gostou. E isso, aos pouquinhos, vai se transformando na sua vida em outras áreas. Né? É aquele sapo que você engole
para não parecer uma pessoa mal educada e em colocar a pessoa no lugar dela. Você não precisa ser mal educado, desrespeitoso com aquele parente. Basta você falar o que você realmente quer e sente. Tá? Se a pessoa gosta de você, ela vai compreender. Agora, se ela tá lá por interesse ou não gosta de você, ela vai ficar de cara com você. E aí é um favor que se retire. Tá? Aquela pessoa que ela só quer, venha a nós o vosso reino, mas ela nunca quer dar nada, né? Quando você precisa, ela não tá lá. Quando é o seu problema que você quer desabafar, ela não tem tempo para ouvir. Mas toda vez que ela vai na sua casa, você é obrigado a resolver, a atender ela com um sorriso no rosto, servir o melhor café, né? Tudo que você tem de melhor para uma pessoa que não tá nem aí para você, ou que tá usando você como um recurso, ou que tá lá, sai dali falando mal de você. Então, esses apegos a esses condicionamentos, né, que a gente é moldado porque isso é ser educado, não, você não precisa ser mal educado. Você pode simplesmente dizer, olha, fulana, o negócio é o seguinte, você vem todos os dias, meio-dia para minha casa e você fica a tarde inteira na minha casa. Né? Se você não tem coisas para fazer na sua casa, eu tenho. Eu trabalho, eu tenho afazeres na casa, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho um monte de coisa para fazer e você vem todos os dias, meio-dia para minha casa e fica o dia inteiro. Né? Você não precisa expulsar a pessoa, falar com grossura, não, mas sente e fale o que você está dizendo. Olha, não tem mais privacidade na minha casa, porque você está sempre aqui. Né? Ou então você vem para minha casa, vem meio-dia na hora do almoço, que eu estou atarentada de coisa aqui, só para falar mal dos outros. E você acabou de sair da pessoa que você está falando mal aqui para mim. Então, ou você para de fazer fofoca dentro da minha casa, ou você não vem mais na minha casa. Você vem aqui, você semeia discórdia dentro da minha casa. E eu não quero esse tipo de coisa. Entende? É você sair daquela condição da criança condicionada pela educação religiosa, a educação que o pai e a mãe deu lá no sentido de que você tem que fazer, mesmo que você não goste, você tem que aceitar, ou aquele condicionamento da escola. Porque a gente é ensinado que isso é falta de educação. Falar a verdade é falta de educação. Ser sincero é falta de educação. Né? Você dizer o que você gosta e o que não gosta é considerado falta de educação. Né? Aquela pessoa que está dizendo para você, não, come, você está dizendo, não, mas eu tô de dieta, eu não posso comer, ou eu não gosto disso. E a pessoa está empurrando, e aí, para fazer a vontade do outro, você vai e come. Entende? São pequenas coisas que quando você percebe, você está levando tudo isso para outras coisas da sua vida, outras relações, para dentro do trabalho, para dentro de todas as outras coisas que você se relaciona. E são coisas pequenas que quando chega num momento aí que você está afogado com tudo isso, engasgado, você acaba adoecendo. Adoece a sua mente, adoece o seu corpo físico, né? Porque você está se molestando em muita coisa que você não aceita, ou não concorda, ou não quer, e está lá concordando. Porque em nome dos apegos, em nome da educação, em nome de manter a política de boa vizinhança, em nome de... Parece que você quer ser o Roberto Carlos que quer ter 1 milhão de amigos. Nem Jesus agradou todo mundo. Por que você, né, fica aí se culpando? Aí quando você diz um não, bota limite, depois você fica 3 horas se chutando, né? Nossa, será que eu fui mal educada? Será que eu fiz certo? Tudo isso é por quê? Porque você foi condicionado a vida inteira que você não pode ter sua vontade, sua opinião, ser você mesmo. Né? Porque se eu for eu mesmo, eu vou desagradar os outros. Aí eu digo para você que se dane. Quem realmente gosta de você não vai se incomodar por você ser autêntico, verdadeiro, sincero. Você ser uma pessoa que se posiciona, que sabe o que quer e o que não quer. Tá? As pessoas seguem pessoas que são confiantes. As pessoas escutam e ouvem e respeitam pessoas que são confiantes, que são autênticas, que sabem o que querem e que não tem problema nenhum em ir contra o que os outros estão dizendo, porque é a vontade dela, a opinião dela. Quando tem um momento de crise, é essas pessoas que você vai procurar para estar perto. Alguém que é forte o suficiente para sustentar a sua vontade, o seu pensamento, o seu querer, mesmo que vá desagradar todo mundo. Por quê? Ninguém quer uma pessoa falsa que usa máscara e que não sabe nem para onde está indo. Como é que vai direcionar alguém? Se você não passa segurança, não passa autenticidade, você não passa que você tem equilíbrio emocional, né? Que você sabe o que quer, sabe se posicionar e faz isso sem ser agressivo, sem ofender, faz isso de uma forma firme, mas de uma forma ao mesmo tempo educada.
né? Que não perde a paciência à toa, que não se altera à toa, que não se desmonta à toa. É perto dessas pessoas que todo mundo quer ficar. Agora, se você é fraco, até num bando, numa manada, né? Você é fraco, você é o primeiro a ser atacado pelos predadores. E o bando faz o quê? Se retira. Deixa você de boi de piranha para trás. Ninguém segue pessoas fracas, pessoas emocionalmente desestruturadas, pessoas que não sabem o que estão falando e o que querem. Então tem muito isso aqui. Saia da hipocrisia, saia da religiosidade, vá para a espiritualidade. Abandone os apegos, sejam emocionais, financeiros, pessoas, relações, situações, crenças, ideologias. Tem gente aqui que por causa das ideologias que segue ou seguiu, os dogmas religiosos, ou seja lá o que for, já se prejudicou muito. Com gente que decepcionou, gente que apunhalou, gente que esbagaçou você. Então tá na hora de você aprender a lição e mudar. Né? Se a vida inteira eu fui a pessoa boazinha, né? Porque o excesso de bondade torna você bobo, tá? A Kabbalah, os ensinamentos do Talmud, os ensinamentos judaicos dizem uma coisa assim: Chesed sem Gevurah é a bondade burra. Porque precisa, sim, ter a bondade, a compreensão, o amor, mas precisa ter o julgamento severo, o discernimento. Senão, você se torna marionete na mão dos outros, você se torna bobo. Todo mundo usa você porque você é o bonzinho. Então tá na hora de você aprender a mudar isso, tá? Ver os pontos de vista, tá? Nem que para isso você tenha que procurar um mentor, você tem que procurar um psicólogo, você tem que procurar o seu eu dentro de você, se encontrar. Tá na hora disso, tá? Aqui também tem uma coisa, que tem gente que tudo isso que aconteceu de ruim vai se converter lá na frente em algo bom. Todo bloqueio, todo apego emocional, né? Muitos aqui têm isso porque querem se sentir seguro, protegido, né? Eu quero ter a sensação do pertencimento, eu pertenço a um grupo, eu pertenço a uma família. Quando muitas vezes isso é o que está molestando você, porque estar perto dessas pessoas te faz mais mal do que bem. Né? Essa coisa da posse, do ciúme, da avareza, do juntar, economizar. Às vezes só pensa, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver aquela casa de 2 andares. E aí não consegue ser feliz com o que já tem. E está sempre adiando a felicidade para quando tiver o carro melhor. E isso nunca preenche. Né? Quando eu conseguir mais recursos, quando eu tiver aí, muitas vezes você já está sendo feliz e você não é grato nem pelo que tem. Aquele que tem mais será acrescentado, o que não tem, até o pouco que tem será tirado, que é gratidão. Né? Eu só vou ser feliz quando eu estiver dirigindo a Ferrari, porque eu no carro popular que eu tenho hoje eu não sou feliz. Você está sempre procrastinando, adiando, deixando a sua felicidade para amanhã, baseando essa felicidade em coisas materiais, pessoas, situações, valores, bens. Quando na verdade é no alto valor que você tem que focar. O alto valor, o amor próprio, né? Você fazer aqui, rever os seus valores, porque é um 4, valores morais, valores de caráter, valores espirituais. Tem gente aqui que está guardando esse tesouro todo, escondendo esse ouro, né? Todo esse potencial que tem. Ou então é só quando eu ganhar aquela promoção, quando isso, quando aquilo, e aí se não acontece e não chega, você não é feliz. E a felicidade, ela tem que vir de dentro. A felicidade é um momento, é um estado de espírito. Outra coisa que Frei Rogério está dizendo aqui, tá? Você precisa aprender a aproveitar o momento presente. Tem gente que vive só de passado, do que sofreu, passou, está sempre se lamentando dessas coisas, ou vive com ansiedade, que é o excesso do futuro, de algo que ainda nem está formado e já sofre até de antecipação. Né? Os estoicos aí diziam, Sêneca e tal, que o pior sofrimento é aquele que você antecipa. Você nem sabe se vai acontecer e já está sofrendo. Tá? E aí o que acontece? Você não vive o momento presente. E quando você estiver perto das pessoas, esteja de verdade.
Tem gente aqui que às vezes está do lado da pessoa que diz que ama, parente, marido, mulher, filhos, mas você não está presente de fato e de verdade. Você está ali, mas você está no celular. Não é um tempo de qualidade onde você desliga o celular e vai ouvir a pessoa, vai dar atenção para a pessoa, vai assistir um filme com a pessoa, não. Você está ali no modo robô. A pessoa está falando, você mexendo no celular, você não está presente com ela. Você está de corpo presente, mas você não está de alma. E aí depois, quando você perde essas pessoas, seja porque a vida separou, o destino separou, a morte levou, aí você sofre porque você não curtiu aqueles pequenos momentos que você estava com ele ou com ela. Vai brincar com seu filho, desliga o celular, né? Dá atenção, esteja presente, consciente, não inconsciente. Para que depois você não se arrependa de ter dado prioridade para outras coisas materiais, outras situações, e não para o que você devia dar. Tem muita gente que não dá uma flor para uma mãe, uma esposa, uma filha, um filho, sei lá, não dá uma flor quando a pessoa está viva. Não aproveita aqueles pequenos momentos que tem com ela. Aí quando a pessoa desencarna, vai lá e enche de flor no túmulo, né? Aí se lamenta de não ter estado presente, consciente quando estava com aquela pessoa. Tá? Então esteja presente de fato e de verdade, consciente quando você está com as pessoas que você ama, que você respeita, com um tempo de qualidade. E arranje esse tempo de qualidade. Não fique dando desculpa que eu estou assoberbado, ou eu estou cheio de problema. Esteja ali. Porque não adianta nada, a pessoa está lá no fim de semana, dia de semana, no púlpito, no banco da igreja, na gira, né, na palestra do Kardec, o escambau. Aí tá lá, eu sou o religioso. Né? Mas dentro de casa não está fazendo o que tem que fazer. Não está sendo presente, ou está sendo uma pessoa que está deixando a desejar. Aí é muito bonito, todo mundo sentadinho no banco da igreja para fazer presença para os outros, vista para os outros. E quando está dentro de casa não é nada daquilo. Vive de aparência. Então está na hora de você começar a viver de verdade. Né? Não só na aparência para os outros, não só debaixo do teto de alguma instituição religiosa, mas de fato e de verdade. Né? Quando eu estou com você, eu estou com você. Eu vou aproveitar aquela 1 hora que eu tenho para te ouvir, para falar, né? Para dar atenção, para ter um carinho. Né? Tem gente que é viciado em rede social, viciado em celular. Aí bota o filho lá na frente da televisão também, que é para o filho não incomodar. Né? Não sabe o mal que está fazendo, não sabe o que o filho está vendo. E muitas vezes não está se importando porque é egoísta. Não, é o meu momento de prazer ficar aqui 3 horas fuxicando em rede social no celular. Vivendo na vida virtual, mas não está vivendo a vida real, não está valorizando as pessoas no plano real. E depois se arrepende. Quem sabe foi naquele momento que o seu filho degringolou, foi naquele momento que o seu casamento acabou, foi naquele momento que você não valorizou sua mãe, seu pai, seu irmão, depois que você perde, você vai sentir falta. Tá? Então tudo isso tem muito mais valor do que só o que tem preço. É essa a mensagem que eles querem passar. Tem mais alguma coisa que o senhor quer passar aqui? Ó, esforço para trazer para perto. Ele falou aqui no 4 de ouros. Ó. Esforço para trazer para perto, tentativa. Faça esse esforço. Se você está vendo que a pessoa está se distanciando, o filho, está criando um abismo entre vocês, né? Eu não conheço mais o meu filho, minha mãe, meu pai. Por quê? Porque eu não converso mais. A gente não senta mais na mesa todos juntos para comer. Um come no quarto, outro na sala. Valores que estão sendo perdidos. E não são valores aqui que tem que ser rígido, preconceituoso, arcaico, neandertal. Não, são mais os valores que realmente têm importância, que agregam. Tá? Outra coisa, não adianta você ser o ciumento, paranoico, doido, inseguro. Tá? Com medo de abandono, de ser rejeitado, se sabotar, estragar a relação. Porque é aí que você vai afastar a pessoa de você. Quem ama não prende, não sufoca, não tenta controlar, não tenta dominar, não projeta no outro as besteiras que você já fez, as projeções das merdas que você é. Quando você ama alguém, seja filho, esposa, você tem que confiar, você tem que soltar. Quanto mais você tem medo de ser rejeitado, aí que você busca a pessoa te rejeitar. Quanto mais você tem medo do abandono, mais você se sabota ou estraga a relação e a pessoa te abandona.
Quanto mais você tenta controlar, mandar como um ditador, né? Subjugar o outro com certos preconceitos, com certas crenças limitantes, ideologia maluca, mais se afasta a pessoa. Tá? Quanto mais livre você deixa uma pessoa no modo de ser, de pensar, de agir, dentro do que é coerente, dentro do que é respeitoso, do que é correto, mais você vai ter essa pessoa querendo ficar perto de você porque ela quer. Não porque você está mexendo com o psicológico dela, não porque você está prendendo, tá? O amor, ele não prende, ele solta, tá? E é isso que está dizendo muito forte aqui. E faça um esforço para trazer para perto aquela pessoa que está se distanciando por coisas que você não está valorizando, por momentos que você não está valorizando, ou prioridades que você está dando para outras coisas, ou para outras pessoas. Né? Você não tem tempo para a pessoa X, mas você acha tempo para fazer um monte de coisa que é fútil e que dá prazer para você e que não é tão importante. Aí você arranja tempo, aí você consegue administrar seu tempo. É isso aqui. Tá? Aqui fala muito de medo de mudar de rotina. Tá? Aqui tá dizendo, ó, relaxa mais, tá? Larga um pouco de mão. Tem gente aqui que é muito preocupada. Vive preocupada, antecipando problemas que ainda nem aconteceram, desgraças que ainda nem aconteceram, problemas financeiros, tá sempre preocupado, tenso. Aprenda a relaxar um pouco mais. Tire um momento só para você também. Não passe em função de só arrumar, organizar, fazer para os outros, e você nunca tem um tempo para você, para cuidar de você, para ter um momento de você relaxar. Tá? Porque você tá achando que você vai fazer tudo por todos e se matar fazendo essas coisas e que vai valorizar? Muitas vezes não. Você vai ficar doente, vai partir dessa terra e muita gente não vai valorizar tudo que você fez. Então aprenda aqui também a cuidar primeiro de você, amar você em primeiro lugar. Você só pode amar o outro se você amar primeiro você. Né? Ó, hoje eu não vou fazer janta, aí cada um se vira, faz um miojo, ou se vocês quiserem, vocês cozinhem pra mim. Porque hoje é o dia que eu vou pintar meu cabelo, vou pintar minha unha, passar uma máscara facial, botar minhas pernocas pra cima e olhar Netflix. Tá? Vocês têm capacidade aí, né? De botar uma coisa no micro-ondas, fazer. Então façam. Tá? Porque tem muita gente aqui assim, que vive em função dos outros. De cuidar, organizar, suprir tudo dos outros. E não relaxa. É isso aqui. Eu vou botar essas cartas de volta, porque eu vou tirar uma delas depois ali para complementar a leitura. Então é isso aqui, tá, gente? Tenham discernimento que a espiritualidade não vem aqui falar essas coisas, que muitas vezes é um puxão de orelha, para ofender, para magoar. Não, é para o seu bem. É por amor que a espiritualidade orienta você e às vezes diz certas verdades que você precisa ouvir, para que você pelo menos pense, reflita. Você não é obrigado a levar cegamente o que está aqui, nem deve. Você tem que parar, analisar e pensar. E discernir do que é falado aqui, o que faz sentido para você e o que realmente tocou você, que você precisa olhar para aquele ponto. Vamos ver mais? Vamos ver uma energia da pessoa em relação a você? Eita, tem gente ansiosa aí? A pessoa arrogante, ela entende como lição de moral, como, né, crítica. O sábio, ele interpreta como algo a ser pensado, né? Vou avaliar o que é coerente para mim ou não. Né? O arrogante não, ele entende tudo como lição de moral. Ah, eu não gosto de estar me dando lição de moral. Não, não é lição de moral. Se a espiritualidade fala para você, é para abrir seus olhos, para tentar ajudar você. Eles não têm por que ficar aqui lançando pérola para porco. Se eles fazem, é porque eles acreditam que você vai compreender, ou que pelo menos vai pensar sobre o assunto. Aí a estrela, tinha saído ali a torre, eu falei que logo depois de uma torre vem uma estrela. Essa pessoa que você trouxe para a mesa, ou que está aparecendo na mesa, ou talvez é você aqui nessa energia, aqui é o princípio da autoestima e da confiança. Então tem muita gente aqui de vocês, consulentes, que estão aumentando a autoestima, a confiança, indo atrás da realização de sonhos. Tem gente que tinha parado de tecer sonhos, está começando a sonhar de novo.
Eu tinha parado aí por amargura, por vários arrependimentos, por tristeza, por experiências ruins na minha vida, eu tinha parado de sonhar, né? Eu tinha parado com aquela meta espiritual de uma coisa espiritual que eu queria aprender ou trabalhar com algo espiritual, sonhos e projetos que eu tinha deixado de lado. E estou começando de novo aí a tecer todos esses sonhos, independente do que aconteceu no meu passado, independente do sofrimento, das experiências, de tudo, né? Aquilo que eu achava que era inatingível, que era inalcançável, eu agora estou buscando, ou pelo menos estou dando passos em direção a isso. É um projeto que eu estou tirando de uma gaveta. É agora que eu estou aposentado que eu vou fazer aquilo que eu queria fazer e não podia, agora eu tenho tempo, né? É aquele sonho de voltar a estudar algo, de me formar em algo, de ser útil num trabalho espiritual mediúnico. É agora o meu momento, né? Tô seguindo e tem gente aqui que tá tendo que aprender a se perdoar de coisas, porque se arrepende de algumas coisas. Tem gente aqui que tá liberando o perdão porque entendeu que o perdão não é porque o outro merece o perdão. É para que você se desprenda da energia da pessoa. Né? Porque o ódio, o rancor, a raiva, a mágoa, tudo isso é um veneno que você toma esperando que o outro capote. E quando você entende que liberar perdão serve para desconectar você da energia da pessoa, você consegue fazer isso e entregar para o universo fazer justiça. Porque você tem maturidade suficiente para dizer, ok, tá? Eu perdoo não porque a pessoa merece, mas porque eu quero me desprender dessa energia, eu quero seguir em frente. E aqui também tem uma outra mensagem, tá? Eu acho que eu falei ali, vou repetir porque o Frei Rogério está frisando. Tem gente que diz para você que você é obrigado a perdoar. Você não é obrigado a perdoar, tá? O perdão, ele vai fazer muito bem para você, para sua alma, para o seu crescimento, para sua saúde física e emocional. Mas você não é obrigado. Você tem total direito de sentir raiva, de sentir ódio. Você tem total direito de sentir todas essas emoções negativas que muitas vezes você passou a vida reprimindo porque diziam para você que você não pode. Que uma boa pessoa não pode ter raiva, uma boa pessoa não pode odiar, uma boa pessoa não pode ter mágoa. Você pode. O que você não pode é permanecer nesse estado. Tá? Então você não tem que reprimir sentimentos negativos porque você vai se julgar uma pessoa má, ruim, ou porque disseram que pessoas ruins são assim. Porque cada um tem o seu tempo de experiência, de maturidade espiritual, cada um está num grau de evolução diferente, moral e espiritual, que tem tempos diferentes para liberar um perdão, para conseguir superar. Tá? Então é normal você atravessar os processos 5 fases do luto, é normal você sentir tudo isso, e você tem o direito. Então, se você já sentiu, e muitas vezes ninguém validou você, você não pode sentir isso, você não pode odiar, ter raiva, ter mágoa, guardar rancor, não, porque senão você é uma pessoa má. Saiba que a espiritualidade está validando o seu sentimento e dizendo, sim, você tem o direito de sentir tudo isso. Ninguém pode tirar esse direito de você, só quem sofreu sabe, tá? O que você não pode é permanecer nesse estado perpetuamente, precisa vir a cura. É um processo para um mais lento, para outro mais rápido, então trabalhe em função disso, de você superar, de você sublimar e transcender isso, tá? Mas não se culpe ou não se ache uma pessoa horrível por ter esses sentimentos, tá? Porque nós somos humanos e todas essas emoções, quando são reprimidas, elas se tornam essas sombras que prejudicam você, que atrasam o seu progresso e a sua evolução. Então aqui tem gente que está aprendendo a ser grato, ou que precisa aprender a ser grato e humilde, e do seu ser de cruz. O que está acontecendo aqui, eu já vou dizer uma coisa bem certa que o Frei Rogério falou. A estrela, ela me remete muito à rede social, tá? A ver coisas ou saber coisas através de rede social, principalmente para quem tem distância geográfica, tá? Seja curta ou longa, pode ser cidade, estado ou país. Essa pessoa foi xeretar alguma coisa da sua vida e não ficou satisfeito, tá? Com o que ele viu ou ouviu. Por quê?
Porque provavelmente essa pessoa viu você se curando ou curada. Você indo atrás dos seus sonhos, você com a autoestima melhor. Você sendo resiliente, porque talvez essa pessoa pensou que o que ela fez para você, você não ia superar. Tá? E trouxe para essa pessoa o que ela viu, o xeretou, um arrependimento profundo. Um desejo de querer voltar numa máquina do tempo, não ter feito o que fez, não ter dito o que disse, ou ter feito diferente, escolhas diferentes, palavras diferentes, decisões diferentes. Porque é como se essa pessoa tivesse xeretado e visto você agora inatingível, inalcançável, seja fisicamente, geograficamente ou emocionalmente. E isso causou um arrependimento muito grande, porque essa pessoa que você trouxe para a mesa ainda vive de máscara. Tá? É como se essa pessoa tivesse no abismo, tá? Porque embora seja estrela, olha nesse deck, é como se ela tivesse, gente, lá dentro da água, numa espécie de abismo, como se ela estivesse pedindo ajuda para a espiritualidade, ajuda para o céu, pedindo um milagre. Ou pedindo que alguém salve ela, que alguém cure ela, que alguém tire ela desse lugar que ela tá, que é ruim. Tá? Então essa pessoa, quando foi xeretar ou ficou sabendo de você por alguém, ou viu em rede social, tá? Se caso você bloqueou, talvez ele andou perguntando para alguém ou tentando saber, ou talvez o desespero é justamente por não ter conseguido saber nada. Essa pessoa sentiu profundamente um arrependimento e ela quis alcançar você ou pedir, por favor, me tire desse estado. Tá? Me ajude. Tem muito isso. Essa pessoa viu você com olhos de admiração e respeito como nunca olhou antes. Que talvez antes não valorizou. Ela percebeu você equilibrada entre razão e emoção, você se curando. Tá? Você tecendo sonhos ou buscando realizar sonhos. E aí ela entendeu que você era o carinho e era o amor. Você era uma pessoa extremamente especial. Tá? Com dons especiais, dom de amar, dom de curar, dom de cuidar. É aquela pessoa que tem um toque curativo, que faz um carinho que cura, que impõe uma mão e cura. Tem gente aqui com dons mediúnicos, dons psíquicos. Aí envolve clarevidência, clareaudiência, qualquer dom mediúnico, curativo, dom de benzimento, dom de botar a mão num reiki, numa imposição de mão. Tem pessoas que curam. Tá? E você era a cura dessa pessoa, você era a luz da vida dessa pessoa, você era a bênção, a sorte na vida dessa pessoa. Então é como se essa pessoa tivesse xeretado algo ou não pôde xeretar algo, e tudo que ela mais queria nesse momento era que você tirasse ela da profundeza do abismo que ela tá. Seja um abismo financeiro, emocional, de problemas, o que for. Tá? Aqui tem inclusive uma borboleta, ó. Como se essa pessoa quisesse pedir, me ajude a me transformar, me ajude a ser melhor. Só que esse processo é individual, você não pode ajudar essa pessoa. E ela está se sentindo muito sozinha, tá? Ou porque ela se isolou, era uma pessoa arrogante, soberba, orgulhosa, que acha que não precisa de ninguém, tá? Ou então ela se isolou por vergonha, pela situação que ela está ou pelo que ela fez para você. Ou então as pessoas estão isolando ela. Tá? Aqui tem os 4 elementos, mais o éter, o espírito. Então é como se essa pessoa, ela estivesse vendo você agora com todas as ferramentas na mão, psicológicas, materiais, de tudo. Né? É como se você tivesse aqui com todas as possibilidades, que com você ele teria todas essas possibilidades, ele realizaria sonhos, ou ele estava realizando sonhos, tinha um potencial muito grande de crescimento, de evolução, de bênção. E tudo que essa pessoa mais queria era poder alcançar você, fosse falar com você, estar com você, recuperar, reconciliar com você. Tá? Essa pessoa realmente está no abismo. Para alguns, ela está aí num lamaçal. O nome dela está na lama, a reputação dela está na lama, tá? Ou a questão financeira foi para o buraco, a dificuldade, o abandono. Tá todo mundo vendo ela, que ela usa máscara, que ela não aprende as lições através da experiência, que ela não amadurece. Tá? E você seria a luz no fim do túnel. Então é isso que o Frei Rogério está falando aqui. O que mais que o senhor quer falar aqui? Aqui ele me chamou a atenção, ele disse, olha a árvore.
Você era a sombra e água fresca, você era o porto seguro, você é o que tinha de mais confiável. Seu amor, seu sentimento, sua autenticidade, sua verdade, sinceridade era profunda. Tá? E talvez essa pessoa tratou você como mais uma opção, como alguém descartável, comparou que você era igual a todo mundo, que você não tinha nada de especial, tentou diminuir sua luz, seu brilho, sua estima, tentou desequilibrar sua psique, né? Deixar você aí com a mente toda confusa, toda perturbada, toda bagunçada. E muitos, essa pessoa não se posicionou ou o posicionamento que ela teve foi errado e ela se arrepende. E agora, ele ou ela se tornou para você uma opção, o jogo virou. E agora é como se você tivesse dito, me trata como opção e eu te mostro quantas eu tenho. Né? Eu estava com você porque eu queria, não porque eu precisava. Eu sempre tive outras opções, outras situações na minha vida. Né? O meu mundo não precisava girar em torno de você. Né? Eu tenho a minha luz própria como uma estrela. Eu tenho o meu brilho próprio. Mas você não valorizou. Você não respeitou. Você não admirou como tinha que ser. Né? Ou você traiu a confiança. Ou você não confiou em mim, no meu amor, que eu era de verdade. É isso aqui. Senão a gente vai ficar só nisso, Rogério. É mais alguma coisa? Ok. Vamos ver os bilhetes? O senhor tá falador hoje que eu já tô até com uma boca seca. Quantos? Eu não peguei água. Verde, 7 ele pediu. O branco, 3. O azul. O rosa também? O azul. O rosa, não sei quantos tem. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Falta 2, Rogério. Eu custo a chegar aqui, né? Mas quando eu chego, aí ele quer, gente, sugar até meu bagaço pra passar tudo que ele quer passar pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até Dona Miriam riu agora. É difícil Dona Miriam se manifestar. Aí agora quer fazer suco de laninha, espremer o bagaço, né, Rogério? Tá certo. Vamos ver o que a pessoa diria pra você, ou você diria pra ela. Me sinto pressionado. Olha aí, ó. Realmente, tá? Tem algo aqui que essa pessoa tá se sentindo no fundo do poço aí, num lamaçal. E aqui tem uma coisa de lamaçal que o Frei Rogério chamou atenção, que ou essa pessoa tá se sentindo suja, tá? Ou o nome dela tá sujo, a moral dela tá suja, porque a máscara dela tá caindo, tá? Tem uma coisa de lama, de lodo, sabe? De sujeira. Ou então essa pessoa, gente, tá se afundando em alguma sujeirada de algum tipo. Tá? Ou ela se afundou em alguma sujeira aqui que ela não consegue sair sozinha. Tá pedindo aí, help me please. Não sei como me aproximar de você, pois me envergonho de como tratei você. Gratidão, Frei Rogério, eu amo o senhor. Tá aqui, gente, ó. Lembra que eu falei que a pessoa tá com uma certa vergonha? Tá aqui, ó. Volta ali no começo, você vai ver. Não sei se foi aqui, que eu não lembro as coisas que eu falo aqui não, gente. Depois que passa, só se eu ver o vídeo. Tá? Não sei se foi aqui ou foi nos oráculos ali do começo que eu falei em vergonha. Tá? Não sei como me aproximar de você, pois me envergonho de como tratei você. O arrependimento e essa sujeira que a pessoa sente na alma, ela se sente suja, gente, de vergonha. Para alguns. Tá? Só que para alguns é uma pessoa que ela não gosta de parecer vulnerável. E ela não consegue com a sensação de ser inadequada, de sentir vergonha. Então ela tenta usar máscara por causa disso. Tá? Tem isso aqui. E ela se envergonha profundamente da forma como ela tratou você. Então ela sabe, ela tem consciência, tem. Mesmo que ela finja aqui, porque essa carta no lado sombra, ela fala de ego, de orgulho, de vaidade, porque ela fala da gratidão, da humildade, e é o oposto. Então talvez é uma pessoa que foi soberba, né, cheia de ego e tudo, e se envergonha de como tratou você, mas agora ela não sabe como se aproximar. Ou porque ela não tem mais a oportunidade, você está distante física ou emocionalmente, né? Ou porque realmente, para que ela se aproximasse, ela teria que fazer a mudança que saiu ali na torre. Renascer como nova criatura, mudar ponto de vista, deixar os apegos, mudar traços de caráter, de conduta. Ó, queria voltar no tempo. Gratidão de novo. Por isso que eu amo o Frei Rogério, gente. Eu falei aqui, ó. Queria inventar a máquina do tempo aí.
Ressuscita o Tesla lá, quem sabe ele constrói para você, né? O projeto ele tinha. Mudança de padrões, regras, paradigmas, condutas, ideias e atitudes são necessárias. Não é à toa que saiu ali uma torre com papa, tá? E são necessárias tanto para você como para a pessoa, tá? Mudança de padrões, regras, paradigmas, condutas, ideias e atitudes são necessárias. De crenças, de ideologias, tá? De padrões de repetição. Amei você, isso aqui é o Bruno Marrone, Frei Rogério. Amei você sem truque, sem maldade. Eu quis oferecer o que ninguém te deu. Tá aqui, você foi de verdade, como eu falei. Ó. Você não acreditou, me jogou fora. A pessoa comparou você com todo mundo, fez triangulação, tratou você como só mais uma, como descartável, né? Você sai daqui hoje, amanhã eu boto outra no seu lugar. Mulher é tudo igual, homem é tudo igual, vocês são todos iguais, né? Você tá fazendo igualzinho a minha ex, ou minha ex era melhor que você. Olha lá, a frentista tá dando bola pra mim, se você não cuidar de mim, não me obedecer, eu troco você, né? E ele não acreditou que tudo que você estava fazendo era por amor, toda dedicação, todo cuidado, né? A pessoa não acreditou que você era especial, que você era diferente, que você não era igual a todo mundo, né? Que você tinha coisas para oferecer aqui sem querer nada em troca. E se arrombou. Falsidade aí, ó. Muita falsidade aí. Tanto para que saiu ali nos oráculos que tá na hora de você cortar, gente falsa, gente tóxica, gente chupim, gente que não agrega, gente invejosa, gente mentirosa e falsa na sua volta. E talvez aqui essa pessoa também foi assim com você, ela foi falsa. Talvez ela tenha esse traço de caráter aí. Ela é falsa não só no sentido de dissimular com as outras pessoas, de manipular, mas ela é falsa porque ela usa uma máscara que nem ela sabe quem ela é de verdade, ela finge um personagem, né? Então, no começo ela se mostrou uma coisa talvez maravilhosa para você, depois a máscara caiu e a falsidade apareceu, né? Ele não era de verdade, você era. Ó, você é minha melhor amiga, tá aí porque que a pessoa tá desesperado, né? Ele não perdeu só o amor da vida, a pessoa que amava incondicionalmente, a pessoa especial. Ele perdeu a melhor amiga. Talvez a única amiga ou amigo que ele teve de verdade na vida. Porque amor e parceria de casamento, de relacionamento é isso, tá? É um amigo com momentos eróticos. Você tem que ser o melhor amigo dele e ele de você. Né? Para aturar no dia bom, no dia mal-humorado, no momento bom, na alegria, na tristeza, ser o melhor amigo, se divertir junto, né? Gostar da companhia um do outro. O melhor amigo é aquele que você confia de olhos fechados, é aquele que você conta tudo, que você é de verdade, você não tem medo de ser de verdade quando é o seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Ele tinha isso com você, tá? No final, se ele pedir, gente, eu tiro mais. O senhor tá meio filósofo hoje. E tá falando tanto que, meu Deus, gente, eu tinha que ter pego uma água. O senhor quer esse no final? Tá bom. Então vamos ver mais aqui. Vamos ter certeza se essa pessoa aí andou tentando xeretar você? Ele já pediu essa. Renovação, julgamento, tá? Arcanjo Jeremiel. Revise e avalie. Uma avaliação favorável dos fatos. Hora de mudar para uma nova direção. Aqui é o seguinte, tá? De novo, arrependimento, arrependimento. Essa pessoa quer voltar atrás aí. Em algo que ela fez, ela disse, uma atitude, tá? Ela tá aí no momento, gente, de análise, de separar o joio do trigo, ver os prós e contras e ver a cagada que fez, para alguns. Então, ele tá vendo tudo muito aqui, inclusive que ele foi injusto, tá? É uma pessoa que se ele julgou você pelas outras do passado, né? Se ele julgou você aí igual a todo mundo, ou se ele se precipitou no julgamento, ou se ele foi influenciado e os outros disseram para ele que você era assim assado, ele comprou ideia. Agora ele está querendo trazer de volta aquilo que está morto, né? Talvez para você foi finalizado, finish, né? Mas ele pensa aí, gente, em voltar atrás. Tem uma cobrança muito grande até da espiritualidade aqui, ó, mentores, anjos de guarda, anjos, arcanjos, tá? Cutucando essa pessoa, vai lá, né? Mas ele com um certo receio de, será que ela vai me mandar para o céu, para o inferno? O julgamento que ela tem de mim agora é baseado nas pilantragens que eu fiz,
né? Porque a pessoa tanto fez que agora você tanto faz. Você julgou a conduta. Não adianta ele bancar o injustiçadinho, que você está sendo cruel, que você está julgando ele mal, que você está se julgando ele errado. Não, você está julgando ele conforme a conduta. Não adianta ele falar uma coisa, as atitudes ser outra. Você está julgando e discernindo conforme a conduta. Né? Os padrões que você percebeu na pessoa, tendo discernimento e você fazendo exame de consciência. Tá? E agora, ele gostaria que você não julgasse ele tão rigidamente, mas a sua rigidez é mediante o que ele fez. Não é à toa que ele está arrependido. Ele sabe o que ele fez. E agora ele também está tendo que passar por um exame de consciência. Ele está no momento, gente, que ou ele permanece assim e colhe o karma de tudo isso, ou ele muda. É o momento de separar o joio do trigo. Se essa pessoa não renascer agora como nova criatura, gente, é o último toque da trombeta, volta aí, rebobina, da trombeta, tá? É como se ele não tivesse mais tempo, é como se a espiritualidade dissesse, tua batata soa, é agora, vai ou não vai, ou muda ou não muda. Daqui pra frente é você colhendo o que você plantou aí que se dane. Tá? Até aqui a gente ajudou, até aqui a gente orientou, a gente pegou leve, né? Ou a gente ficou só olhando, mas agora aqui vem a revelação dos desígnios ocultos. É o karma. Tá? Essa carta fala muito do tempo e espaço e de problemas ancestrais e de coletividade. Então, se essa pessoa veio assim da raiz familiar que ela é problemática, das primeiras relações amorosas, de outra vida, não importa. Tá? É o momento aqui que antecede a conclusão, porque depois vem o arcano 21 aí, que é o mundo. É o momento de revelação, de reflexão, de discernimento e de colheita. Vai colher o que plantou. Ou dissolve as falsas percepções e tudo que tem de errado naquela torre, né? Ou não muda mais. Tá? Você confiou muito nas promessas dessa pessoa, né? Nas promessas que ele fez, coisas que ele falava e nunca acontecia. Né? Olha, quando a gente tiver isso, a gente vai ter um filho. Olha, quando a gente tiver isso, ele sempre projetava coisas meio que iludindo você e você acreditava. Então eu vou mudar, não vou fazer mais. Né? Eu mudei, eu não sou mais aquela pessoa. E você acreditou. Agora eu tô madura e não era. Essa pessoa tem dívidas aqui com a espiritualidade. E para uns ele tá com dívida com outras pessoas, dívida financeira. E ele quer a reconciliação, ele quer voltar atrás. É uma pessoa que gosta muito de apontar o dedo para os outros, mas não aponta para si mesmo. Né? Ele quer bancar aí, não é à toa que saiu um papo ali, o dono da moral, da retidão, quando ele faz tudo escondido, tudo errado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu posso, você não pode. Cala a boca e me obedece. É assim. E sempre apontando o dedo para tudo e para todos. E muitas vezes ele está fazendo pior escondido, dentro de casa, com as pessoas que estão no entorno, mas ele gosta de julgar todo mundo. Né? Ou então aquela pessoa lá, ela apanhou porque ela mereceu. Alguma coisa ela fez para estar apanhando. Ah lá, ela foi traída, alguma coisa ela fez para ter sido traída. Né? E gosta muito de julgar os outros, mas não olha para si. E aqui vem a justiça divina no couro dessa pessoa, tá? E se ele não abrir mão do que ele tem que desapegar aqui, ele só vai sofrer, só vai se lascar. Tá? A trombeta aí tá tocando. E aqui também tem uma coisa que se ele abrir mão, ele tá contando essa história para todo mundo para ele ser a vítima, eu tive que abrir mão do relacionamento porque ela era doida, porque ela me traiu, porque ela não me respeitava, que o problema era você. A culpa era sua. Porque aqui é recompensa de esforços do passado. O que ele colheu, ele tá plantando. Ou o que ele plantou, ele colheu. Tá colhendo, começando. Ou já tá. Né? E talvez aqui ele tá jogando você no fogo para ele sair de vítima e não aprende a lição. Por isso que saiu ali. Tem gente que não aprende a lição. Já tá tomando na tarraqueta, já tomou e não muda. Tá colhendo os frutos e não muda. Ele tem um sentimento de culpa danado aqui, ó. Tá? Ele já tentou começar coisas novas ou tá tentando para talvez virar essa página e não consegue. Ele tem um débito com a justiça divina. É como se esse anjo dissesse, né? Ou tu conserta agora e tu começa a pagar esse débito aí, né? Ou nós vamos te largar de mão, não tem mais o que fazer. Tem muito uma coisa aqui também, de até aqui chegarás e daqui não passarás. Acabou a palhaçada. A espiritualidade dizendo pra ele aí, pra ela.
E realmente essa pessoa aí tá julgando talvez o que ela viu ou soube de você. Seja um julgamento positivo ou negativo, ou se chutando. Aí o jardim, tá? Essa pessoa realmente ela tem que renascer e ela tem que curar esse jardim interno dela aqui que é todo estrupiado, tá? Essa pessoa aqui, realmente tem gente muito fútil, gente do pego e não me apego, de novo, rede social. Ele foi xeretar alguma coisa aqui, tá? Para alguns que consegue, que pode, o que olha você, que está ok, ele foi xeretar que não gostou. Tá? É o jardim, de novo, a rede social. E aqui, é como se essa pessoa, ele estivesse vendo você se curar e ele também estivesse passando por um processo aqui, mesmo que ele não queira. Você provocou coisas que você foi um divisor de águas na psique e na vida dessa pessoa. Você marcou como ninguém marcou. Tá? Você tanto foi o anjo bonzinho que marcou no bem, como você está sendo o anjo que está ensinando a lição. Mesmo que você não esteja fazendo nada aí para essa pessoa. Tá? Muitas lições estão sendo aprendidas na marra, como uma bufetada na cara dessa pessoa, graças a você. Você sendo esse divisor de águas aí. E aqui tem uma situação que sempre foi uma pessoa, é uma pessoa meio coquete, meio paqueradora, que passa uma imagem meio de fútil, né? Que gosta da pegação, ou pego, não me apego, ou promíscua. Para alguns era ficante, não quis assumir. Tá? E para aqueles aqui que estavam num relacionamento, porque aqui é um 8 de espadas, é de novo a vergonha dessa pessoa, tá? Ele tem vergonha do que ele fez, de ter sido exposto, de você perceber, descobrir, mas não de ter feito. E muitas vezes repete de novo. É o ciclo vicioso. E ele tem consciência? Tem. É o 8 de espadas. É como se essa pessoa aí, ele tivesse muitas vezes aquela cegueira voluntária. Ele não enxerga porque ele não quer enxergar. Né? É uma pessoa aqui que está depressiva, se sentindo de novo pressionada, está cercada de problemas, cercada de dificuldades aqui no 8 de espadas. É uma pessoa cheia de bloqueio, de limitação, seja aí de vício, excesso, compulsão, trauma. De novo, a culpa, a vergonha, o arrependimento. Mas é uma falta de visão que ele não enxerga porque ele não quer, ele sabe qual é a problemática dele. Tá angustiado, tá faltando coragem, ou tá se sentindo restrito, impedido de procurar você, seja porque você bloqueou, tá longe, ou se ele tá com alguém, não pode procurar, não pode ir atrás, ou você bloqueou, não tem como acessar. Aqui a verdade destrói o ego, mas cura, né, a alma, e essa pessoa não quer enxergar a verdade, porque é doloroso. Tá? Ele está sendo afetado na dignidade, então se ele feriu a sua dignidade e te humilhou, agora é ele que está assim. Ele está cercado de humilhação, de frieza, tá? Aqui tem uma vitimização, ele é sempre a vítima. Ele abusou muito aí do seu amor, de você. E agora ele se sente totalmente impotente aí de fazer alguma coisa em relação a você, mesmo querendo. Tá? Para alguns houve uma traição, seja de parceria, de confiança ou de adultério, tá aqui. Para alguns ele tinha contatinho ou ele preferiu outras coisas e pessoas e não você, que ele tratou como prioridade. Né? Se era uma amante, contatinho, rede social, os amigos, o boteco, a família dele, não você, ou não largou a relação que tinha para estar com você. E ele tenta muito sempre se justificar, se vitimizar. Não assume a responsabilidade das coisas. Tá? Essa pessoa também pode estar com algum problema de saúde, ou a saúde já está começando a ir pro vinagre. Tá? Ele tá numa prisão? Tá. Seja emocional, nas ilusões, ou tá com medo de sair da zona de conforto, não sabe realmente como desfazer o que fez. Como, né, você talvez voltar aí às boas com ele. Tem isso aqui? Tem. E é uma pessoa também que precisa de terapia. O jardim aqui fala da terapia, tá? Esses prós e contra aqui com a terapia, se ele já não fez em algum momento da vida, fosse por vício, por trauma, por bloqueio, por transtorno, sei lá o que, deveria. Tá? É uma pessoa que pensa muito no sucesso profissional,
tá? É uma pessoa que fala muito bem, talvez se aproveita muito disso, tem uma boa comunicação, uma boa lábia. Mas é uma pessoa bem fútil, tá? Sempre das coisas rasas, nada muito profundo. Ele não se preocupa muito com o lado espiritual ou moral dele em trabalhar isso, é só questão financeira, por isso que saiu ele no começo, só dinheiro. Posse, poder, dinheiro, retorno financeiro, futilidades, prazeres fúteis, entretenimento. Não é uma pessoa profunda, é uma pessoa rasa. E precisa mudar isso. Tá? Para outros aqui, é aquela pessoa fútil, só focada na beleza, na aparência, no corpo físico. Como se isso fosse o que importa como prioridade para essa pessoa, para alguns tem. Aí se encanta porque é mais bonitinho, o corpo é bonitinho, cobra demais do outro, mas não dá o mesmo, cobra respeito, mas não dá, pensa muito em diversão, pensa muito em gastar, ostentar, só pensa nisso. Em momento nenhum essa pessoa para olhar o moral e o espiritual dela. Lana, mas essa pessoa vive na igreja, vive no Kardec, vive na macumba, vive não sei o quê, qualquer religião. Tá lá ilustrando o banco com o traseiro, tá? Porque é uma pessoa que tá lá meramente ilustrativa, ela não evolui, ela não aprende nada. É só de uma forma de aparência, de dizer que é religioso, ou se esconder atrás de uma religião usando uma máscara. Não tem nada de espiritualizado, talvez é só religioso. É só aparência para os outros ver, né? Para todo mundo ver, achar que é espiritualizado, aí posta nas redes sociais coisas espiritualizadas, esse tipo de babaquice, para formar aí, fingir uma imagem, um caráter que não tem. Tá? É uma pessoa que gosta muito de estar sempre com novas conexões, novos contatinhos, até por interesse. Sabe? Eu posso precisar dessa pessoa amanhã, então eu mantenho contato. Sempre pensando em alguma coisa que ela pode receber por isso. Só nos investimentos financeiros, crescimento financeiro. Tá? E para alguns é uma pessoa aí mesmo que gosta de show, de balada, tá? Ou gosta aí de academia, é só vocês adaptarem, tá? Óbvio que eu não estou dizendo que todo mundo que gosta disso é fútil, não. Você tem que ter um momento de lazer, de diversão, de ir num shopping, num cinema, ir num show, se você gosta disso, né? Ou de estar num momento aí na natureza que você gosta, ou fazer uma atividade física que você gosta. Isso não é ser fútil. Eu me refiro naquelas pessoas que são fúteis no sentido que fazem disso o que é mais importante na vida. Né? Eu só vivo para isso, eu não tenho preocupação no sentido de coisas mais elevadas, de propósitos mais elevados. Eu vivo o mais raso e básico da vida, biológica, né? Nasce, cresce, multiplica e morre igual uma planta. Paga boleto, né? E só penso em ter a mansão, o iate. Me lembrou até agora aí o Pernalonga, né? Eu sou o Elber, o milionário, possuo uma mansão e o iate. Só pensa nisso. Mulheres, ó, pica-pau, mulheres, iate, mulheres, dinheiro, mulheres, mansões. É assim. Né? É os 500 mil retoque na cara, na bunda, para ficar bonito com o beiço de espuma de sofá. Parece que vai explodir. Mas em momento nenhum pensa em realmente reformar o moral espiritual. Ou então, quando banca esse tipo de coisa na rede social, aquela pessoa... Eu sou calma e iluminada. Aí nos bastidores está lá agredindo o marido, a mulher dando soco nas paredes, descontrolado total. Mas na rede social parece um monge budista. Tem isso? Tem. Hipócrita. Tô cansada, falei, Rogério, o que mais o senhor quer ver? Então andou aí xeretando mesmo essa pessoa, tá? Não ficou muito satisfeito aí, porque parece que percebeu que você tá indo, você tá se curando, você saiu do ciclo vicioso. Ele não tem como puxar pro ciclo vicioso, não tem como trazer você de volta. E lascou-se. Vamos ver aí. Próximo passo dessa pessoa em relação a você. Esse aqui tá se lascando mesmo, tá? Ele tá com dificuldade de um monte de coisa aqui, ó. No 8 de espadas. O próximo passo dessa pessoa em relação a você. Aqui é o seguinte, tá? Essa pessoa está tentando aí buscar novos contatos, novas amizades, novos contatinhos, novas ficantes, novas paqueras, um novo relacionamento, nova parceria, seja de trabalho ou seja afetivo. Tá? Ele está tentando isso, tá? Até talvez aí para buscar essa satisfação, essa felicidade que ele tinha só com você.
Pra fingir, talvez aí também em rede social, que ele tá feliz, feliz, feliz. Tá? Que ele tá bem. Deixa eu ver se aqui, se pra grande maioria aí, é fake. Aí, ó, pra grande maioria é estratégia, um rei de espadas. É realmente por ego, orgulho e vaidade, por vergonha que ele não quer admitir aí que perdeu ou que tá ruim, que a vida não tá boa. Tá? Ele não quer mostrar que ele tá carente, sozinho, se sentindo abandonado, então talvez procure nessas futilidades e parcerias e companhias fúteis, ou se afundar no trabalho, na academia, até cair podre, para não pensar nessas coisas, tá? E ele é uma pessoa que ele tá bem lógica e racional nesse momento, embora tudo que ele mais quisesse era ter você de volta, o amor, a família que tinha com você, o lar, o amor incondicional. Ele queria a melhor amiga de volta, tá aqui, ó, a reconciliação. Não tendo, eu vou ficando quase errada. Não tendo, me afundo no trabalho. Não tendo, eu fico nos contatinhos, na rede social. Mas, Lana, essa pessoa não tá mais nas redes sociais. Sumiu. Deve ter migrado para outra, tá? Porque é uma pessoa que precisa muito de validação, de aparecer, de mostrar status. É assim que se valida, no ego, na vaidade e na futilidade. Então, se não tá numa rede social, deve estar em outra. Se não tá naquele perfil, deve ter criado outro. Né? Se não tá em rede social nenhuma, tá nos aplicativos do Tinder e Badoo da vida e caçando, porque precisa. Tá? É uma pessoa que precisa muito disso. Ele tem um orgulho, um ego muito grande, precisa dessas validações. Então, provavelmente se sumiu, ou a estratégia para você pensar por que sumiu, ficar procurando, ou ele tá noutra. Tá? Porque tem alguns aqui, não é para todo mundo, que é meio viciado em rede social, validação de rede social. Posta uma coisa e fica lá monitorando. Nossa, só deu 3 likes. Nossa, faz 3 horas só deu 5 likes. Sabe? Precisa dessa validação. Precisa botar uma foto extraordinária lá. Cheia de retoque, escambau, com carrão. Né? Escalando uma montanha. Qualquer coisa que seja, para chamar atenção. Tá? E fica monitorando porque precisa dessa validação, dessa atenção. Então, se sumiu, ou é estratégia para você pensar por que sumiu e tentar ir atrás, saber, como jogo, estratégia, ou realmente migrou para outra aqui. Novas amizades, novas coisas. Tá? Aqui também tem. Talvez se ele sumiu um pouco de rede social, gente, é porque ele queria defender aqui a imagem dele que estava suja, filme dele queimado. Né? Ou dos ataques, se ele estava sofrendo ataque por rede social, gente xingando, sei lá, ou gente incomodando, ele ou ela, assediando para incomodar ou se estressando com isso, pode ser que por isso que a pessoa aí meio que sumiu. Ou então é o contrário, tá postando que nem louco. Desespero mesmo, tá? E aí fica guardando um amor platônico aí por você. Então os próximos passos dessa pessoa, embora ele esteja querendo correr desesperadamente até você, até por necessidade, preciso de você, seja emocionalmente, financeiramente, reconhecer tudo isso, mas ele vai usar da estratégia aqui, ó. Tá? Ele vai esperar o melhor momento, ou talvez ele use aí alguém no momento certo, um amigo, um parceiro, um colega de trabalho, um familiar, ou gente que tem em comum, para tentar acessar você. Ou ele pega o celular de outra pessoa, e-mail de outra pessoa, conta de outra pessoa, ou mande recado por outro. Mas ele vai esperar um pouco aqui para fazer isso, tá? Ó, aqui é você consulente, é só adaptar se você é menino. Esse deckzinho, gente, é muito bonitinho, ó, dos duendes, ó. Então aqui, para alguns casos, pode ser que ele use de intermediador uma mulher. Qualquer mulher, pode ser parente sua, parente dele, amigo em comum, colega de trabalho seu, dele, tá? Ou então ele foi xeretar perguntando para essa pessoa de você, se ele não tem acesso à rede social. E pode ser que ele use essa pessoa, tá? Para tentar aí uma mediação ou para tentar fazer as pazes na estratégia. Mesmo que ele saiba que agora você tá frio e cortante porque você tem consciência de tudo e não se ilude mais, então talvez ele use de estratégia e de vir comendo pelas beiras nessas estratégias. Tá? Se ele tá devendo alguma coisa para você, um pedido de desculpa, talvez ele mande por alguém, tá? Sabe aquela pessoa que não tem culhão para assumir o BO, tá com vergonha de ir lá e dizer me desculpe, eu pisei na bola, eu assumo, eu errei nisso e nisso com você, aí ela manda o recado por outro?
Diz assim, vai lá, você que é amiga dela, diz pra ela que eu falei com você, que eu tô muito arrependido, sonda pra mim, né, pra ver como é que tá o ânimo da pessoa. Então, diz pra pessoa, diga pra ela que eu sinto muito pelo que eu fiz, sabe? Terceiriza o pedido de perdão, terceiriza assumir a responsabilidade, porque não tem culhão. É assim, né? Ou porque tá morrendo de vergonha e não quer ter que descer do orgulho, do ego e da vaidade, eu não corro atrás de ninguém, eu não volto atrás, a minha palavra é lei, eu sou dono da verdade. E aqui pode ser também que tem alguém, ó, da família, ou amigo, ou confidente, ou um pastor, alguém, um líder religioso, uma entidade, qualquer, aconselhando, porque você não procura, porque você não vai atrás, você não pede perdão. Você tá aí louco para pedir que volte, pedir perdão, para consertar, né? Por que você não faz? Talvez tenha alguém aconselhando, tem. Tá? Porque aqui tem muito a questão da espiritualidade. Ou é você aí que tá pedindo justiça divina e eles estão cutucando a pessoa. Tá dizendo, vai lá, tua última chance aí, ó, de limpar tua barra, de ser feliz. Vai lá, baixa essa crista aí, bota o orgulho dentro das calças e chega lá, pede perdão, reconhece os erros, muda, seja digno e merecedor da pessoa. Né? Mas tem uma resistência muito grande, porque tem muito orgulho e ego dessa pessoa. Mas o sofrimento aqui, mesmo que a pessoa não queira, está começando a fazer diferença. Como eu disse, você foi um divisor de águas. Não dá para ele simplesmente enfiar a cabeça num buraco igual um avestruz e fingir que nada aconteceu. A vida dele se resume em um antes e depois de você na vida dele. Ninguém mais é igual aqui, ó, a originalidade, é um ás de espadas, raridade. Você é uma pessoa única, rara. Ele já sabia aqui, ó. Tá? Então, tá começando a apertar o cerco? Tá. O cerco aqui no 8 de espadas tá fechando. Então, ele vai esperar um pouco aqui, tá, gente? Aí, ó. Talvez ele vai esperar transformações dele, da vida dele. Talvez ele apareça dizendo que agora tá se tratando, encontrei Jesus, agora tô indo na igreja, não tenho mais aquele vício, eu não sou mais aquela pessoa escrota, não tenho mais aquele defeito de caráter, eu mudei. E talvez ele sabe na cabeça dele que mudanças reais não acontecem do dia para a noite, que para ele tentar se aproximar, ele vai ter que provar que é com o tempo que vem as mudanças reais. As mudanças verdadeiras. E talvez ele tenha que cortar situações e pessoas da vida dele, ou coisas no caráter dele, na conduta dele, nos vícios, excesso, compulsão, que ele tem que mudar, nas ideologias, nas crenças. Tá? E ele sabe que ele vai ter que provar isso para você. Que você não vai aceitar só palavrinhas, que ele não ilude mais você, que você está bem lúcida, bem consciente. Então ele sabe que a transformação, a mudança precisa ser real, o desapego, o corte, né, o que for precisa ser para valer. Que ele não enrola mais você aqui não, senão da sua parte para a grande maioria aqui finalizou mesmo. Tem muita gente aqui que não quer mais. Mesmo que ele venha arrependido, mudado, pedindo perdão, você até aceita, ok. Mas você não quer mais conviver com a pessoa. Eu perdoo, mas eu não quero mais confiar em você. Porque tem diferença entre perdoar e voltar a confiar. Eu perdoo, mas eu não quero mais me relacionar com você. Nem como amiga, nem como nada. Eu não quero mais você nos meus caminhos na minha vida. Né? Tem isso? Tem. E a pessoa vai ter que aceitar? Vai. Vai fazer o quê? Senta e chora. É isso aqui. Então, para alguns, gente, realmente ele vai esperar um momento aqui, ó, na estratégia. Tá? Ele vai ficar observando, ou ele vai perguntar para pessoas. Tem uns aqui que estão perguntando até para a espiritualidade, talvez procurando aí uma entidade para falar com a entidade, falando com a espiritualidade, uma profecia numa igreja, ou vendo tarô, sei lá, tá? Perguntando aí para a espiritualidade ou tentando saber pela espiritualidade. Tem uns casos assim? Tem. Aqui nós temos os signos. Tinha saído ali primeiro a Torre, Marte, Touro, Aquário, Escorpião, Aquário de novo, Cachorro, já me fugiu. Qual é o planeta? Do cachorro. Já me fugiu. Help me. Aqui temos Touro e Libra. Tá. Obrigado, Ferrugem. Gratidão. Peixes, Aquário e Virgem. Obrigado, Ferrugem.
Touro e Libra, Vênus, Touro e Libra de novo, e Escorpião de novo, tá? Aqui, pelos elementos, temos forte espadas, Gêmeos, Libra e Aquário. Temos forte Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Escorpião e Peixes. Aqui nós temos Omulu, Obaluaê, ou Iorimá, na junção dos dois, tá? Temos aqui filhos de Ogum, filhos de Ossan, temos filhos de Oxum, temos a falange de Simiromba, falange dos santos, sacangas ou sacangás, povo do Oriente, povo cigano, Exu, Pombogira, baianos, boiadeiros, marinheiros, malandros. Temos energia de Erês, tá? Os Cosminho e Beijada, Cosme e Damião aqui na mesa. O que mais o senhor quer ver aqui? Exu e Ogum já saiu. Ele falou que aqui, ó, tem o Arcanjo Miguel pra mim na mesa. Temos Logum no Edé, já que temos o Arcanjo Miguel. Temos Logum no Edé, Peixes de novo. E temos Xangô, já que tem o Arcanjo Miguel. Eita, vocês estão apressados, gente. Calma aí. Tá calor, tá suado, tá grudando as lâminas na mão. Ó, temos aqui, tá? Xangô. E de novo as crianças, confirma aqui, ó. Zerês, Cosminho. Tá? Não saiu na mesa, mas ele tá dizendo que tem Iemanjá. Iemanjá. Tem as Santas Almas, os pretinhos. E Oxóssi, porque aqui tem o sangue. Santas Almas, pretos velhos. Temos as Santas Almas, os pretos velhos, de novo, Touro e Libra e Oxum de novo. E temos aqui Oxóssi, porque o sangue tem. Ó, temos Oxóssi e o sangue. Para quem vem junto e de novo confirma Iemanjá. Lembrando, gente, que eu não estou dizendo aqui qual é a orixá de cabeça das pessoas vendo em cartas, tá? Não é nada disso, é para quem já sabe quem são as entidades, os orixás que acompanham, que sai na mesa as entidades dos orixás confirmando, para que você tenha aí, como nos signos, um reforço maior de para quem é a consulta, tá? Esses dois. E o verde. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo. 5, o senhor pediu. E vamos tirar um desse aqui e reler. Ó, plantio. À toa que saiu ali, colheita. A vida é um reflexo da natureza. Se deseja resultados positivos, é preciso antes preparar o solo para o plantio. Portanto, não tenha pressa. Faça uma coisa de cada vez. Os resultados aparecerão no tempo certo. Tá? Vai fazendo do jeito que dá, o importante é fazer, aos poucos, no seu tempo, seja uma cura interna, emocional, um sonho, um projeto e outra. Quando você plantar a semente, não fique na ansiedade toda hora indo lá cavar a semente para ver como é que tá. Pediu justiça e fica lá cavando a semente, não vai acontecer nada, ela não vai brotar. Tá? Você enterra, confia e deixa lá que ela brota. Você é minha força e inspiração na vida. Não é à toa que você saiu ali na estrela desde o começo. Ó. Gentileza, faltou, né? Para alguns dessa pessoa faltou gentileza. Foi um grosso, mais grosso que dedão destroncado, que saiu um rei de espadas, um ogro, um cavalo. Né? Faltou gentileza, faltou empatia, faltou respeito, era um grosseirão, um brucutu. Né? Ou desprovido de afeto, aquela pessoa que você tá numa parada de ônibus, dá um beijo na pessoa, para, tem gente olhando, né? Não gosta muito de toque, turrão, ou então até carinhoso, mas é nos momentos que ele quer, no resto é só frieza, aí não faz o que eu quero, eu te puno, com falta de carinho, falta de atenção, falta de vucu-vucu, em silêncio, punição. Eu vou te reconquistar, então reconquista, imundice. Ninguém tá dizendo pra você que não pode tentar, tentativa é válida, o não você já tem, vai atrás do não, caceta. Né? É direito seu? É. Assim como é direito do outro também dizer não. Volta. Ou fica aí mesmo. Não sinto mais prazer nessa relação. Aí se ele tá com alguém, tá aí, ó. Tá? Ou é você que tá dizendo, eu não tenho mais prazer nenhum nessa relação. Não te quero mais, vai caminhar para fazer vento.
né? Vai peidar na água pra fazer bolinha. Ou então ele não tá sentindo mais prazer aí nas relaçãozinhas aleatórias, nas futilidades que ele tá pegando, né? Ou que dó, né? Esse aqui, gente, para alguns, o que funcionaria era uma camaçada de pau, né? Tipo assim, para aprender a ser gente, ser homem, ser mulher e aprender aí noção de valor, de como tem que tratar os outros. Não tenho medo de absolutamente nada. Só tenho medo de me entregar no amor. Ó, gente, quase lá no fundo, quase tirando petróleo, quase que eu fiquei com pena. Né? Essa é a desculpa. Ele não tem medo de absolutamente nada, gente. Ele só tem medo de ser vulnerável e de amar, gente. Ó, que fofura. Né? Vai pra terapia, filho. Vai pro CAPS. Vai entender por que você tem medo de se entregar no amor. Vai entender porque você é todo errado. Né? Quando você consertar aí seus BO emocional, sua cabecinha, aí você pensa em se relacionar com alguém para não destruir o emocional dos outros, a vida dos outros. O nome disso é responsabilidade afetiva. Né? Eu não tenho medo de absolutamente nada aí. A minha única criptonita aqui do Superman do fracasso é medo de se entregar no amor. Se ele vier com esse caô, gente, você dá 2 quentes, 3 fervendo e manda ele tomar naquele lugar. Né? Eu fiz tudo isso porque eu tenho medo de amar. Né? Aí você pega e diz assim, a única coisa que eu tenho medo é de você me tirar uma hora do sério e eu dar um teco em você. Acabar presa no pelitier. Né? É isso só, de você me tirar do sério num nível, então por isso que eu não quero mais ficar perto de você. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? A pessoa adulta, madura, manipulador, escambau, grosseiro, vem com essa desculpinha, né? Eu fiz tudo isso porque eu tenho medo de amar. Né? Fica com essas frescuras, com essas justificativas de meia boca ainda aí, gente. Pelo amor de Deus. Né? Tem medo de amar, não entra em relacionamento, caramba. Fica sozinho, compra uma boneca inflável e fica com a boneca. Que aí você não estraga o emocional, a vida dos outros. Mas isso aqui é desculpa, tá, gente? Não sei como me aproximar de você, pois me envergonho de como tratei você. Chupa que é de uva. Bota um saco de papel na cabeça, ou passa um óleo de peroba na cara e vai. Como é que quando foi fazer o que tinha que fazer, ou quando pisou, usou, abusou, escambau, aí não tem vergonha? Você tem que ter vergonha, sim, do que você fez. Mas tem que ter capacidade, coragem, ser homem ou mulher suficiente para assumir o erro. Chegar lá, olhar no olho da pessoa e dizer, eu fui um FDP. Né? Eu fui um ser humano escroto nisso. Me arrependo, me perdoe. O nome disso é caráter, dignidade. Né? Porque na hora de fazer, sabe. Aí depois ficar com vergonha. Não tem, aqui no sul a gente tem aquele ditado assim, ó. Vergonha é roubar e não poder carregar. Né? Não tem nada pior. O bandido vai lá, rouba e não pode com o peso do roubo e passa vergonha na rua que ainda é pego pela polícia saindo com o roubo. É esse aqui, né? Ele faz a cagada, depois ele tem vergonha de vir com as fraldas cheias e pedir desculpa e dizer, me caguei, desculpa. Né? E tem outra, né, gente? Todo mundo em um dado momento é escroto na vida. Tá? Eu tenho meus momentos de escrotice? Tem. Às vezes eu sou uma pessoa escrota. Mas eu ocasionalmente, não é de caso pensado que às vezes você faz uma mancada e faz uma escrotice. Mas tem gente que faz disso o propósito de vida. Eu vou ser um ser humano escroto com tudo, com todos. Tenho consciência disso e continuo fazendo. Né? Quando você faz uma escrotice ou você banca uma posição assim, o mínimo que você faz é ir lá pedir desculpa, ser retratado, dizer, errei, fui escroto. Né? Me perdoe, eu errei nisso. E você fala o que você errou. Errar é humano. Agora, o que não é humano, gente, é errar, continuar errando, repetindo no erro e não sair disso. Aí não é um ser humano, é um quadrúpede, um jumento. Mudança de padrões, regras, paradigmas, condutas, ideias e atitudes são necessárias. E muito, né? Falsidade. Aqui Freuler está dizendo que tem muita gente falsa na volta dele ou dela. Talvez o que ele fez para você, ele está colhendo nisso, tá? Ele não tem pessoas que realmente estão próximos a ele ou a ela porque gostam dele. É falsidade total. Ou por interesse ou falsidade, que bajula, puxa o saco tão perto. Você é a minha melhor amiga. E você, né? Imagina se fosse inimigo, para alguns casos aqui. Amei você sem truque, sem maldade. Eu quis oferecer o que ninguém te deu. Você não acreditou e me jogou fora.
Queria voltar no tempo. Mas não tem como, né? Vai ter que fazer aí como os incas e os maias faziam. E pessoalmente falar com a pessoa. Não adianta mandar recadinho também. Me sinto pressionado. No meu caso, gente, até carta no portão já mandaram. Já vieram no portão, já mandaram cartinha, sabe? Mas em momento nenhum assumindo o BO. Elas fazendo de vítima, pedindo ajuda, por favor, me ajude. Preciso de você e bababá. Em momento nenhum assumindo os BO. Porque é escroto na alma, na natureza. Manipulador não vai deixar de ser. Né? Já teve casos da pessoa também aprontar comigo, vir no portão, você estava certa, me perdoe, eu não ouvi você, eu julguei você mal. Ok, beleza, eu te perdoo, não tem nada, né? Mas a sua amizade eu não quero mais e dentro da minha casa, a minha intimidade eu não te quero mais. Por quê? Se você projetou em mim o que você faria de pilantragem, é porque amanhã ou depois você pode fazer a pilantragem comigo. Então você me julgou, me mediu por você, pelo que você é e faria. Né? Eu fui sua amiga de verdade, você não foi. Então, eu perdoo, segue tua vida, não tenho mágoa, não tenho nada. Mas na minha intimidade, dentro da minha casa, eu não quero mais. Não vou criar cobra para me morder. Então é assim a vida que segue, gente. E você não tem que se sentir culpado de dizer isso pra pessoa. Né? De dizer, olha, não dá, não confio mais, meu perdão você tem, mas a confiança é uma vez só, quebrou. Né? Não é feio, não é. Você ser verdadeiro, gente, ser sincero, você não precisa ofender, humilhar a pessoa, nada. Né? É só ser sincero, eu não quero mais, não dá mais, eu não confio, esse tipo de coisa. Depois me contem aí o que bateu, o que não bateu. Eu sei que a consulta foi longa, mas como eu tava devendo vídeos para vocês aí, quando eu sento aqui eu não tenho pressa. Tá? Agradeço aí e peço que vocês continuem aí assistindo os vídeos, compartilhando, aumentando o engajamento com comentários, nem que seja de figurinha, tá, gente? Que eu não tenho conseguido vir direto aqui mesmo gravar pra vocês. Não é por falta de não querer, é por não conseguir tirar tempo aí. Vocês veem que ó, aí como é que tá. As unhas foi tudo pro vinagre, tudo machucado as mãos, tá? Família e obras e coisas que você vai fazendo, às vezes você não consegue. Consulta particular, eu não consigo mesmo, às vezes, sentar aqui para trazer conteúdo para vocês, às vezes por exaustão mesmo, cansaço físico, não é só o mental. Gostaria de estar vindo mais aqui, então eu agradeço vocês que prestigiam, que estão aqui, que me permitem entrar aí. E um beijo aí pro menino. Perdão, eu esqueci o nome, se é Ademir. Perdão, amado, eu esqueci, é Aldemir. Beijo no seu coração aí, que tá sempre me esperando. Tem uma outra amadinha aí também que tá sempre dizendo, eu fico sentindo a sua falta, esperando. Também sinto falta de vocês, gente, mas na correria é o que dá pra fazer. Peço desculpa que eu tô devendo vídeos novos pros membros aí também, tá? Mas é realmente muita correria, muita coisa. E às vezes eu não consigo, de exaustão, de cansaço físico, às vezes porque tá muita barulheira, e aí, né, trabalho do dia a dia, casa, família, atendimento particular, um monte de coisa. Então eu peço perdão aí se eu tô em falta de não vir todos os dias aqui, mas um beijo no coração de vocês, de todos que ficam esperando, que sentem saudade, que se preocupam, né, comigo, com a minha família, mas tá tudo bem, graças a Deus, só muita correria mesmo. Tá? Tratamento do meu tio aí, para quem ora por ele, gente, uma etapa já foi vencida do câncer no pulmão, agora o câncer do intestino, rádio e tudo mais, tá progredindo, dá muitos efeitos colaterais, mas graças a Deus ele tá indo bem, né? Então é muita coisa, gente, né? Conciliar tudo isso, mas eu sinto muita saudade de quando eu não trago aqui para vocês, então quando eu sento aqui eu deixo o Frei Rogério usar o tempo que ele quiser, tá? Para trazer para vocês aí o que ele precisa passar. Tá? Orem, peçam pro Frei Rogério quando vocês estiverem com alguma dúvida, alguma coisa, que ele atende, tá, gente? Tem consulentes minha, já deram relatos aí de clamar, inclusive às vezes acontece, tem uma amada aí, que é minha consulente, que teve um dia de manhã, vou contar aqui rapidamente que o vídeo já acabou para quem tem interesse, tá? Um dia de manhã o Frei Rogério ficou igual a história do elefantinho, o elefante incomoda muita gente, eu acordei de manhã ele falando, vai lá, chama fulana, fala com a fulana, chama fulana no zap. Mas Frei Rogério, por que o senhor tá falando a fulana, minha consulente? Não, vai lá, fala com ela, tá precisando, fala com ela, tá precisando. E ele ficou, gente, a manhã inteira, que nem um elefantinho. Até que eu mandei mensagem, oi, amada, tá tudo bem, assim, 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 assim. Aí a pessoa depois respondeu pra mim, que tava com problema de saúde, com problema na perna, machucada, precisava de benzimento. Aí o Frei Rogério tá aí, ó.
Aí eu fiz os benzimentos nos dias que tinha que fazer para ela. E realmente ela estava precisando. E aí ela falou para mim. Quando eu contei para ela, ela disse, era eu que estava falando com o Frei Rogério. Era eu que estava dizendo, Frei Rogério, me ajuda, assim, assado. E ele vem em mim. Né? Vai lá, o fulano tá precisando, chama ela, vai ver, fala com ela. E incomodando, igual o elefantinho ali na orelha, ouvindo. Enquanto eu não fiz, ele não sossegou. Porque ele sabia que ela estava precisando do benzimento. Ele sabia que ela estava chamando por ele e pedindo que ele intercedesse. E aí eu estava no meio da história, você pode, você vai fazer o benzimento. Então, às vezes, gente, ele faz isso. Já teve outros consulentes que ele me acorda de madrugada. Vai lá falar com fulano. Manda esse recado pro fulano. De madrugada, gente. Aí no outro dia eu chego lá, do nada, falando pro consulente, né? Ele sabe quem é. Beijo, tá, amado? Eu não vou falar seu nome aqui. Mas ele me acordou de madrugada. Que ele queria passar algum recado de alguma coisa que ele precisava ali falar para a pessoa. Porque as pessoas às vezes falam com o Frei Rogério, pedem o auxílio do Frei Rogério e ele vem em mim. Quando é alguma coisa que eu posso de alguma forma ter acesso à pessoa, ele vem. E aí ele fica lá, igual o filme do Ghost lá, gente. O elefantinho incomoda muita gente na minha orelha até eu fazer. Então eu sempre digo para vocês, peçam para ele. Ele escuta, ele ouve. Tá? Todos os dias eu pego ali, em vários momentos do dia eu olho todos os pedidos ali de vocês de oração. E cada pedido de oração que eu vou olhando, eu vou dizendo, ó, aqui, ó, Frei Rogério, esse, para quando chega a oração das 6, todos que eu já vi ali durante o dia são colocados. E todas as vezes que eu olho os comentários de vocês é com essa intenção. Não é para ver se o comentário está me descendo a ripa ou não, é para ver quem está pedindo oração, né? Quem está ali agradecendo a espiritualidade, quem está interagindo, obviamente que eu sou grata, mas também para pegar os nomezinhos e os pedidos de oração ali. Aí é como se eu fosse a secretária dele. Ó, esse aqui, Frei Rogério, esse. É assim, gente. Né? Sempre coloco todos vocês, todos os pedidos de oração que vocês deixam, os seus familiares, as pessoas trazidas à mesa, os consulentes, os familiares dos consulentes, todo mundo, todos os dias. Quando eu não faço no horário das 18 antes de dormir. É os horários que eu e Frei Rogério combinamos dos atendimentos particulares, das gravações, dos vídeos e dos horários das orações, porque a espiritualidade não é bagunça, tá? É nos momentos que a gente combina nos horários de trabalho. Não é eu clicar ali e vem Frei Rogério e Dona Miriam e Dona Rosa, não. Tá? Então, se tem aí coisas de pessoas fazendo isso, gente, que nem eu já vi aí em podcast, Pombogira incorporando em podcast, gente. Exu incorporando em podcast ali na entrevista, gente, é furada. A entidade nenhuma de luz faz isso, gente. Tudo é combinado. É por isso que em casa kardecista, casa umbandista, tem dia de gira, tem horário de psicografia, tem horário de oração, tem horário disso e daquilo. Tá? É como se fosse um comprometimento de horários, de momentos em que você senta para trabalhar, eles estão ali. Eles não são aí um mandrake que você faz assim, eles aparecem onde você quer, incorporam onde quer. Não. Espiritualidade, espírito de luz sério não faz isso. Tá? Não vou nunca aqui, até porque não é, no caso, meu dom é clareaudiência, clarevidência e psicofonia. Vocês nunca vão ver aqui eu fazer a falcatrude e fingir que estou incorporada aqui, fazendo alguma coisa. Não, eles usam a boca, a psicofonia, os ouvidos, a voz, a mediunidade, o dom, o tarô, né? Mas por quê? Eles não têm necessidade de fazer isso, gente. Então, se está acontecendo esse tipo de coisa, fique com o pé atrás. Espiritualidade séria nenhuma faz esse tipo de showzinho da entrevista, aparece incorporado tirando carta, fumando, tá? Bebendo, fumando e jogando, esse tipo de coisa. Tá? Não estou dizendo que a pessoa não está incorporada, o que eu estou dizendo é que o espírito que está ali certamente é um espírito meio duvidoso ou é só o médium mesmo que está ali querendo fazer aquilo. Então fiquem espertos com isso e não caiam nesse tipo de coisa. Espiritualidade séria, espírito de luz, que não é um zombador, não é um quiumba, não é um espírito trevoso, não se presta esse tipo de coisa. Tem dia, tem horário, tem momento, tem regras. Tá? Porque não é bagunça. Então fiquem atentos aí, tá bom? Beijo no coração e dá uma conferida lá nos achadinhos. Tem bastante coisa nova para vocês lá. Beijo no coração, muita paz e muita luz.